os sacramentos da iniciação cristã. Fui pajem do Santíssimo Sacramento e onde despertou a minha vocação, convosco, com inefável alegria, celebro as minhas bodas de ouro de sacerdote. Há 50 anos cantávamos jubilosamente: sacerdote de Deus para sempre, já o mundo morreu para ti. Hoje poderíamos cantar: povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Há 50 anos elevávamos ao Senhor um canto festivo por mim, pelo meu sacerdócio. Hoje, por todos nós, pelo meu sacerdócio e pelo vosso sacerdócio, sacerdócio do povo de Deus. Jesus Cristo é o sumo e eterno sacerdote. Do sacerdote de Cristo participam todos os batizados, os que receberam o sacramento da ordem. Ao primeiro chamamos sacerdócio comum, ao segundo chamamos sacerdócio ministerial. Convido-vos a seguir-me numa breve reflexão sobre o sacerdócio comum, isto é, o sacerdócio de todos vós, e o sacerdócio ministerial, isto é, o sacerdócio daqueles que receberam o sacramento da ordem, o diaconado, o presbiterado e bispo. Neste momento desejo dirigir saudações cordiais aos queridos conterrâneos de Santa Eufémia, a todos os presentes e a quantos nos seguem pelos meios da comunicação. Expresso sentimentos de viva gratidão aos eminentíssimos senhores Cardeal Marco Olet, prefeito da Congregação para os Bispos, e Cardeal António Cañizares, prefeito da Congregação para o Culto Divino e para a Disciplina dos Sacramentos. Aos excelentíssimos senhores Dom Rino Passigato, Núncio Apostólico de Sua Santidade o Papa em Portugal, e que trabalhamos juntos na Austrália. Eu sendo o primeiro conselheiro da Nunciatura e ele segundo, porque é muito mais novo que eu. Depois, o Sr. Dom Jorge Ortiga, arcebispo primaz de Braga, Dom Eurico Nogueira, arcebispo emérito de Braga, Dom Julião Barrio, arcebispo de Santiago de Compostela, Dom José Manuel Lorca, bispo de Cartagena, Múrcia, Dom Amadeu Rodrigues, bispo de Placência, Dom Gerardo Melgar, bispo de Osma Sória, Dom Mário Iceta de Bilbao e o nosso querido bispo auxiliar de Braga, Dom Manuel Limpa. Aos reverendos reitor da Igreja Santo António dos Portugueses em Roma e agregado eclesiástico da Embaixada de Portugal junto à Santa Sé, Monsenhor Agostinho da Costa Borges, ao Dom Prior da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães, Monsenhor José Maria Lima de Carvalho, ao Arcipreste de Guimarães e Vizela, Pároco de Fermentões, Padre Armando de Freitas, aos sacerdotes concelebrantes e, de modo particular, ao Pároco de Santa Eufémia, Padre Manuel de Faria. Saúdo diferentemente as autoridades que nos honram com a sua presença. O excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. António Magalhães, a excelentíssima deputada e nossa conterrânea, doutora Sónia Bertosinhos, a senhora Presidente da Junta da nossa freguesia e do nosso Centro Social, Dona Elvira Bertosinhos. Apreciemos agora, então, o sacerdócio comum. O que é o sacerdócio comum? O que é que exige de nós esse sacerdócio? Ou qual é a finalidade desse sacerdócio? Povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o seu Senhor. Cantamos aqui muitas vezes, talvez sem refletir muito. Povo sacerdotal, isto é, todos os cristãos, todos e cada um de nós, estamos chamados a exercer uma missão sacerdotal, a ser mensageiros da palavra, dos ensinamentos, dos prodígios,
dos milagres, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. E devemos conhecê-lo através dos livros que temos à mão, que são os Evangelhos e que são as cartas dos apóstolos. E quase estava tentado para dizer que um destes dias, em Roma, fui num táxi e o taxista perguntou-me de onde eu era e eu disse-lhe que era português. E ele disse-me: olha, tenho aqui um livro muito importante de um grande escritor português. E deu-me o livro para as mãos. E depois perguntou-me: o que é que o senhor pensa? Eu digo: olha, é um grande autor, porque quando foi para a escola ia descalço, depois andou a vender jornais, e depois de vender jornais trabalhou num jornal, e depois conseguiu escrever, realmente escreve muito bem. Mas o fundo não é tão bom. E aqui é que vem o ponto. E não é tão bom porque ele foi fundar-se em livros apócrifos. Isto é, gente que visitou Jerusalém, que se informou e que regressou à sua terra, mas que não conheceu a Jesus. Quem conheceu a Jesus e quem escreveu sobre eles foram estes que eu mencionei. Fala-nos, portanto, do sacerdócio comum dos fiéis, a primeira carta de São Pedro, a carta aos Hebreus, o Apocalipse, as cartas de São Paulo aos Romanos e aos Filipenses. Escreve São Pedro: aproximando-vos de Cristo, pedra viva, como pedras vivas, também vós entrais na construção de um edifício espiritual, em função de um sacerdócio santo. E continua, e cito: sois linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E para quê? Também lhe diz São Pedro para quê. Escutai: para que anuncieis as virtudes, as grandezas daquele que das trevas vos chamou para a luz maravilhosa. São Pedro encoraja os cristãos, mostrando-lhes a grandeza da vocação cristã. Não tendo um maravilhoso templo de Jerusalém, tem um templo muito mais precioso. São pedras vivas, edificadas em Cristo. Tem um culto, a Eucaristia. São estirpe eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus. É o que temos e somos nós que recebemos o batismo. Os documentos do Concílio Vaticano II apresentam-nos páginas magníficas sobre as duas formas de sacerdócio: o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial. Todos os cristãos, ao participar no sacerdócio de Cristo, ao viver com fé viva em Cristo, têm uma missão, que é a missão de fazer conhecer e amar a pessoa de Jesus Cristo e de difundir os seus ensinamentos, a sua palavra, onde quer que se encontrem. E depois apresentarei um ou outro exemplo que temos aqui na nossa terra e que tiveram os nossos antepassados. Mas agora consideremos brevemente o sacerdócio ministerial. O sacerdócio ministerial procede dos tempos apostólicos. Distingue-se essencialmente do sacerdócio comum e consta de 3 graus: diácono, presbítero e bispo. Jesus Cristo instituiu uma nova etapa no sacerdócio e na história da salvação. Proclamou o Evangelho, escolheu 12 apóstolos, confiou a um deles, Pedro, e aos seus sucessores o poder de dirigir a Igreja por ele fundada e amada. Os Atos dos Apóstolos, que são o melhor compêndio da história dos primeiros 50 anos da Igreja, relatam como foram escolhidos e ordenados os primeiros 7 diáconos: Estevão, Filipe, Própolo, Nicanor, Simão, Parmenas e Nicolau. Foram apresentados aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. O mesmo autor relata também a instituição de presbíteros e bispos. E cito: constituíram presbíteros em cada igreja, pela imposição das mãos, orando e jejuando, e recomendaram-nos ao Senhor em quem tinham acreditado. Em poucas palavras, o sacerdócio comum
e o sacerdócio ministerial participam do único sacerdócio de Cristo. São iguais quanto à procedência, quanto à dignidade e quanto à ação. São diferentes quanto à responsabilidade. O ministério principal do sacerdote é o de celebrar a Santa Missa, de confessar, perdoar os pecados em nome do Senhor, administrar os sacramentos, conduzir pequenos e grandes, todos os que encontrar no seu caminho, a conhecer Jesus e a sua mensagem, a dialogar com Ele, a amá-lo como Ele nos ama, a perdoar como Ele nos perdoa. O sacerdote tem a missão de atuar para que sejam atendidos os pobres, os necessitados, os enfermos, e para que se alcance o bem comum na sociedade e no mundo. Explica São Agostinho: para vós sou bispo, convosco sou cristão. Aquele nome, bispo, expressa um dever, este uma graça, aquele indica um perigo, este a salvação. Concluindo, recordo as seguintes palavras do Beato João Paulo II: a evangelização é obra comum dos bispos, dos sacerdotes, dos religiosos e dos leigos, dos pais de família e dos jovens. E eu gostaria de acrescentar: e dos avós. Desde pequenino, a minha avó, antes de me deitar, a janela do meu quarto fazia-me ver a luz brilhante do santuário de Nossa Senhora do Sameiro e rezava comigo. O intervalo também dá mais ênfase à frase. E rezava sempre comigo uma Ave Maria. E depois dizia: agora podes deitar. E depois, pela manhã, trazia-me todos os dias a esta igreja, aquela da Colar, a esta igreja, todos os dias às 6:30 da manhã. Chovesse ou não chovesse, com frio ou sem frio, naquele tempo não havia aquecimento. E agora, esse foi o sacerdócio da minha avó, para mim e para os meus irmãos também. E a da minha mãe também. Quando fui para o catecismo, já a minha mãe me tinha preparado adequadamente. Santa Eufémia tinha 2 páginas do Santíssimo Sacramento, o Isolino de Pedreiro e eu. Vestíamos de branco, sapatos, meias, calças até ao joelho e uma faixa vermelha do ombro esquerdo ao direito. Quando havia exposição solene ou festa do Santíssimo Sacramento, acompanhávamos o Senhor, deitávamos flores sobre a custódia e, ao momento da bênção do Santíssimo, dada pelo Padre João Moreira Leite, homem forte, destemido, que soube enfrentar os tempos turbulentos do início da República. Teria eu então uns 8 anos, quando, preparando para a bênção do Santíssimo, perguntei à minha mãe o que é o pajem. E ela disse: o pajem siga o Senhor, vai junto ao Senhor. E a faixa vermelha? Só mais tarde entendi a resposta da minha mãe. E deu-me uma resposta precisa, que nunca mais esqueci e procurarei não esquecer até ao último dia da minha vida. Ela respondeu-me: a faixa vermelha que levas do ombro esquerdo ao ombro direito significa que devemos estar dispostos a dar o sangue por Cristo como Santa Eufémia. Este é o sacerdócio comum, o sacerdócio dos avós, os sacerdotes da família, os dos pais de família, o sacerdócio dos jovens, destes jovens que vemos aqui cantar e cantar muito bem, de todos os cristãos. Sacerdócio este que é fonte da verdadeira alegria que encontramos quando amamos o Senhor, quando nos sentimos amados pelo Senhor e quando fazemos alguma coisa pelo bem da humanidade. A sociedade moderna, secularizada, agnóstica e que não encontra o caminho da verdadeira felicidade, porque não o encontra,